Eclesiastes, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Bem, glória a Deus. Aí, eu quero contar aqui bem rápido. Tem até uma canção que fizeram, uma música sertaneja de um homem que ele morava com o seu filho, né? Ele já estava bem velhinho, de idade, mas toda vez que o seu filho chegava do trabalho em casa, a sua esposa reclamava do seu pai e dizia para ele assim: olha, manda seu pai embora da casa, porque eu não aguento viver com ele. E aquilo lá foi conturbando o coração daquele homem. E chegou um dia em que ele chegou em casa, a esposa dele chegou para ele e disse: olha, hoje é o último dia. Se você não mandar o teu pai embora de casa, eu vou sair, tenho que sair de casa. E aquele homem correu até o fundo da casa, tinha um quarto no fundo da casa, e ele tinha um menininho pequeno. E o menininho, o filho dele, acompanhou ele. E quando chegou no fundo, o pai dele pegou um pelego, tipo um tapete desse, um pelego, enrolou e saiu do quartinho e chamou o pai para fora. E o pai se levantou, chegou na porta da casa, do lado de fora. Ele disse: pai, a minha esposa disse que não aguenta mais conviver com o Senhor dentro de casa. E ele disse: eu não dou trabalho, minha filha. Não, mas não dá, você não vai destruir o meu casamento. Toma esse pelego aqui, o senhor acha um lugar para o senhor ficar. Colocou debaixo do braço do pai dele. E o pai dele, quando ia saindo assim, o menininho dele, o filho, saiu correndo atrás: vou, espera um pouquinho. E estava com uma faquinha na mão. E quando ele pegou o pelego, puxou o pelego do braço do vô dele, e ele cortou um pedaço. E o pai dele olhou e falou: mas por que você está fazendo isso, meu filho? Você não está vendo que o seu avô vai ocupar isso aí? E aí ele disse assim: não, pai, isso aqui eu vou enrolar e vou cortar, porque quando o senhor ficar velho, que a minha esposa também não for para a casa do senhor, eu vou dar aqui para o senhor, porque eu vou ter um pedaço aqui para dar. Essa palavra que nós lemos aqui, nós pensamos assim: será que nós conseguimos esquecer do nosso Criador? Será que tem condições? Será que conseguimos esquecer do nosso Criador? E aí nos pergunta, nós vemos tantos filhos que se esqueceram dos seus pais, que colocaram no mundo, que o agasalharam no frio, alimentaram a fome daquela criança e foi crescendo, colocou calçado nos seus pés para que eles não fossem feridos, lhe deram carinho, passaram poucas e boas com esse filho para ele crescer. Mas nós olhamos e vemos: se você um dia tiver condições e se você tem carro, se você pode pegar um ônibus, visite ali aquele asilo São João Bosco. Você chega ali naquele asilo São João Bosco, se você sair de lá sorridente como você entrou, o pastor Ramon, você pode chegar aqui e falar: isso é mentiroso, pastor Ramon. Porque se você chegar, sentar com todos aqueles velhinhos, eu assim: ó, cadê o seu filho? Eles falam assim: meu filho me jogou aqui, me largou aqui, nunca mais veio me ver. E os filhos olham, e você senta com aqueles velhinhos, eles dizem assim: cadê o meu filho? O senhor veio trazer o meu filho para me ver? E o coração do ser humano, ele não aguenta, porque a gente não aguenta ver aqui. E não, eu vim trazer um pouco de alegria para o Senhor. Eu vim aqui ler uma Bíblia, ler uma palavra. E aquele senhorzinho sentado ali, ele, toda vez ele pergunta, você está falando de Deus para ele, que Deus ama, mas ele vira assim perguntando assim: e meu filho vai vir? Meu filho está vindo aí me ver? Aí tem meninos que choram, tem uns que gritam, e você se emociona muito. Mas tem pessoas que se esquecem do seu pai que o criou,
E eu trouxe uma palavra aqui, um tema que diz assim: fatos da vida que trazem esquecimento. Existem fatos na nossa vida, na vida do crente, na vida do servo do Senhor, que serve a Deus, que muitas vezes você está se esquecendo do teu Criador. Existe o primeiro fato que nos faz esquecer do nosso Criador, que colocamos aqui, é a falta de oração. Quando o crente ele diz assim: não, eu amo a Deus, eu adoro a Deus é tudo, mas se ele não ora, se ele não conversa com o Senhor, é a mesma coisa que ele está se esquecendo do seu Deus. Quando você não vê uma pessoa, quando você não conversa com ela por muito tempo, isso acontece comigo. Eu sou um péssimo fisionomista. Eu olho para a pessoa assim, se eu conheço, mas se eu passo muito tempo sem ver a pessoa, eu não consigo me lembrar da fisionomia daquela pessoa. E a pessoa, às vezes, está: paz o Senhor, e eu falo: paz o Senhor. Aí eu pergunto para a minha esposa: quem será que é meu irmão? E muitas vezes ele chega perto assim, me dá um abraço, fala: Senhor, quanto tempo eu não vejo o Senhor, o Senhor sumiu. E eu cumprimento ele: bem, sentando, rapaz. Mas me esqueço. Por quê? Porque eu não tenho contato. E quando uma pessoa não tem contato, não conversa, não fala, ele vai se esquecendo do seu Deus. Ele vai lembrando dos benefícios. Ele lembra dos benefícios, mas ele precisa sentar e conversar com o Senhor. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26, e o seu versículo 41, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes nós estamos vigiando o tempo, vigio aqui, vigio ali, olha, mas esqueço de dobrar o joelho e falar: meu Deus, sustenta-me, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha me sustentar. E quantos que estão muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas estão fracos? Por quê? Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo: não, mas a carne que é fraca. Eu acho que aqui há uma contradição, né? Porque a carne é forte. A carne, se você não dominar ela, se você não tiver a unção de Deus para dominar essa carne ela é forte, ela derruba, ela faz você brigar com o seu vizinho, ela faz você brigar com o seu irmão da congregação. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos esquecendo do nosso Deus, nós não estamos conversando com Ele, nós não estamos entregando nas mãos dele o nosso problema. Nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos que o Senhor venha, nós precisamos sentar e falar: Senhor, eu preciso, Senhor, conversar com o Senhor, eu preciso, porque eu quero me lembrar do Senhor, e quando eu me lembro do Senhor, eu sento, eu dobro o joelho, eu deitado, eu começo a falar com Deus: Senhor, me ajuda. 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 3, versículo 10 diz assim: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, supramos o que falta à vossa fé. Nós precisamos estar orando constantemente, abundantemente. Nós precisamos estar dobrando o nosso joelho e falando: Senhor, eu preciso, Senhor, de fortalecimento. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor venha me ajudar. Senhor, eu estou passando por este problema, mas muitas vezes nós falamos assim: Deus sabe. Não, Deus está sabendo do que eu estou passando. Deus sabe que eu preciso de um arroz, que eu preciso de um feijão. Tem pessoas que precisam conversar com o Senhor, falar: Senhor, eu estou esquecendo de Ti, Senhor. Mas nós, quando falamos, quando nós conversamos com o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor coloca na nossa vida aquilo que falta, que é a nossa fé. Eu não sei se contei aqui para os irmãos, isso me fez lembrar, me veio na mente aqui o Espírito Santo de Deus, sobre uma irmãzinha que a filhinha estava doente e ela queria ir para a igreja. Eu contei aqui para os irmãos, não, né? A filhinha dela estava doente e ela falou assim: minha filha, eu vou te deixar aqui, deitadinha no sofá, embrulhadinha nesse cobertor, você está com febre, você não pode ir para a igreja, mas eu preciso estar na igreja, eu preciso conversar com Deus.
E ela deixou a menina dela e foi para a igreja. E chegando lá, uma igreja suntuosa, bonita, ela chegou de chinelinho de dedo, mas ela, lá no cantinho dela, ela dobrou o joelho, e lá no cantinho dela ela falava: Senhor, visita a minha casa, Senhor, Senhor, a minha filha está doente. E aquelas pessoas todas pomposas, todas bem vestidas, escutando o louvor da igreja, e olhavam para aquela irmã, e aquela irmã de chinelinho de dedo, ninguém dava atenção para ela, mas ela continuava clamando, e foram escutando ela orar ao Senhor, e ela dizia assim: Senhor, se o Senhor sair daqui dessa igreja, Senhor, o Senhor seguir reto aqui esse asfalto, o Senhor vai entrar numa estrada de chão, Senhor, o Senhor vai entrar naquela estrada de chão, tem uma casa cercadinha de balaústre, Senhor, entra naquele portãozinho de balaústre, empurra ele, entra lá, a chave está debaixo do vaso de planta na minha varanda, entra, Senhor, lá, cura minha filhinha. E as pessoas olhando aqui, não davam atenção para ela. Terminou o culto, ela se levantou, uma filhinha dela não veio, ela nem cumprimentou muita gente, foi para a sua casa. Chegando na sua casa, o portão estava entreaberto da frente, ela assustou, ela falou: meu Deus, entraram na minha casa, a minha filha está ali agora, o que eu vou fazer, Senhor? Ela empurrou o portãozinho, correu debaixo do vaso, não estava a chave ali. Quando ela olhou na porta, ela viu um vulto que passou, ela meteu a mão na porta, abriu, a filha dela, de pé, a criancinha dela, disse: mamãe, cadê o homem que saiu aqui, mamãe? E ela falou: quem estava aqui? Ela falou: um homem de branco, veio aqui, todo vestido de branco, pegou na minha mãozinha e falou: levanta desse sofá, porque você está recebendo a tua cura, e estou te curando da tua febre. Glória a Deus. Isso é porque conversamos com o Senhor, isso é porque falamos com Deus. Nessa noite o Espírito de Deus está trazendo essa palavra para o teu coração. Eu não sei qual é a tua necessidade, aquilo que você precisa, mas Ele está dizendo para você não esquecer do teu Criador, não esquecer do teu Deus. Dobre o teu joelho, fale com Ele, converse com Ele. Eu não sei o que você precisa, se o teu sapato está furado, se a tua roupa está rasgada e você está precisando, Senhor, eu não sei como está o teu celeiro da tua casa, o teu arroz, o teu feijão, mas diga para Ele: Senhor, o meu celeiro está vazio, eu creio que o Senhor pode entrar com providência, Senhor, e Ele vai entrar nesta noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que colocamos aqui, que faz nos esquecermos do nosso Deus, é a falta de experiência com Deus. Você sabia que a falta de experiência com Deus, se você não tiver, você vai esquecendo, porque você não tem testemunho para contar, você não tem experiência vivida com o Senhor. O que você vai fazer? Ora por alguém, não, eu tenho medo de orar, depois alguém está enfermo, aquela doença pode pegar em mim. Eu queria que você fosse evangelizar. Mas se eu for evangelizar para ganhar um tempo, ele pode avançar em mim, bater. Não está tendo experiência com você, com o Senhor. Quando você ora, mas você não tem experiência com o Senhor, você vai se esquecendo do nosso Deus. Quando o teu louvor não chega até o teto desta igreja, quando você ora por libertação, por batismo com o Espírito Santo, nada acontece. É porque você está precisando de uma experiência com o Senhor. Se nós não tivermos experiência com Deus, nós vamos esquecendo do nosso Deus. Nós precisamos fazer como aquela mulher lá no livro de Elias, no livro de 2 Reis. Ela estava catando uns caquinhos de cavaco de madeira para fazer um fogo, para fazer um bolinho. E Elias estava perto dela e disse: mulher, vá na tua casa e faça primeiro um bolo para mim e traga uma água para mim. Primeiramente, porque ela tinha falado para o profeta assim: olha, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de farinha, vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e depois nós vamos esperar a morte. Mas aquela mulher colocou no coração: olha, eu quero ter uma experiência para ver se tudo isto que esse homem está falando é verdade. Será que isto que ele está falando é verdade? Eu vou fazer igualzinho como ele está falando.
foi lá, preparou um bolinho, trouxe para o profeta, trouxe água. Quando ela voltou, que ela virou de novo, aquela varinha estava cheia de farinha, fez bolo, e durante 3 anos que não chovia naquele lugar, não faltou nada para ela. Nós precisamos fazer isso. Às vezes o profeta aqui está falando, o nosso profeta, o nosso pastor, ele fala, olha, faz assim, olha, não seja assim. E às vezes nós ouvimos aqui falando, será que o nosso pastor vai dar certo? Não sei não. O pastor já manda eu fazer isso, manda eu fazer aquilo. Não sei não, eu acho que eu não vou fazer. Perde a experiência com o Senhor. Vai perdendo a essência com Deus. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, olha, eu quero ter uma experiência com você. Faça assim, desta maneira, porque eu vou suprir a tua necessidade, vou abençoar a tua casa, vou abençoar o teu lar, a tua família. E muitas vezes nós não queremos ter essa experiência com o Senhor. Eu conto este fato sobre experiência numa outra pregação, mas eu vou contar esse fato sobre experiência nessa pregação. Um certo dia, uma irmã orava ao Senhor e orava a Deus na sua casa e falava, Senhor, eu quero ter experiência contigo, Senhor. Eu quero colocar a mão na cabeça do endemoniado, Senhor, e ver o demônio sair da vida daquela pessoa. Senhor, e toda madrugada ela orava. E quando foi um certo dia, essa mulher, ela saiu de casa, foi até a padaria comprar pão. E quando chegou na frente da padaria, havia um ponto de ônibus e havia uma outra irmã da mesma congregação, toda vestida de um jeito totalmente diferente de crente, estava toda cheia de penduricalho. Ela olhou para a irmã e disse assim, mas irmã, aonde a senhora vai? E ela disse, olha, hoje eu vou pôr um ponto final na minha vida. Eu vou largar meu marido, vou largar meus filhos e vou dar um rumo na minha vida. E a irmãzinha, meu Deus, irmão, vem aqui, eu quero conversar com a senhora primeiramente. A senhora não conversa comigo antes da senhora ir fazer isso? Vamos conversar. E foi que insistiu, a irmã falou, tudo bem. Voltou em casa e entraram dentro da casa da mulher, os filhos da irmã, da mulher estavam todos sentadinhos assim, e ela falou, eu quero orar pela senhora. Ela falou, ora por mim mesmo, porque eu preciso de oração. Aquela irmã colocou a mão na cabeça daquela mulher, e quando começou a orar, o demônio se manifestou na vida daquela mulher e começou a honrar. E a irmãzinha ficou, meu Deus, e agora? Olhou para o filhinho da irmã e falou assim, irmã, vai lá chamar o pastor da igreja, ele mora em tal lugar, fala para ele vir aqui expulsar o demônio da sua mãe. Aquele menininho saiu correndo, foi lá, voltou suadinho. Não, o pastor não está em casa. Ele falou, olha, eu sei da irmã do círculo de oração, que é uma bênção, ela é de oração, chama ela para mim, ela mora em tal lugar. E o gurizinho saiu correndo novamente, foi lá, e quando voltou suadinho. Olha, não está, a irmã do círculo de oração não está em casa. Ele disse assim, tem um jovem líder do jovem, chama ele mora em tal lugar, corra lá. O gurizinho correu novamente, foi lá, voltou suado. Não, o jovem também não está em casa. E quando ela virou, que olhou para aquela mulher endemoniada no chão, ela conta que a unção de Deus desceu na vida dela, e o Espírito de Deus falou no ouvido dela assim, olha, você não tem orado pelas madrugadas comigo, você não pediu que quer ter experiência comigo, eu estou aqui, vou te usar nesse dia de hoje. Aquela mulher colocou a mão na cabeça daquela outra, aquele demônio rugiu e saiu da vida daquela mulher. Aquela mulher levantou e disse, o que é que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo na minha vida? A irmã foi liberta. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter experiência com o Senhor. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero cantar louvores, Senhor, e é glória do Senhor descer dentro da igreja, ter um batismo com o teu Espírito Santo. Eu quero ter experiência com o Senhor, eu quero colocar as mãos sobre o enfermo e o enfermo se colocar de pé e glorificar o teu nome. Nessa noite o Espírito de Deus está trazendo esta palavra para o teu coração, porque aqui tem vidas que Ele quer usar, aqui tem vidas que Ele quer, que a palavra que vai sair da tua boca vai transformar corações e vidas. Mas o Senhor está dizendo, sabe por que você está se esquecendo de mim? É porque você não tem experiência comigo. Venha para o meu lado nesta hora, que eu quero te usar. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite. Ele é maior, Ele é o maior que está aqui. Receba a unção de Deus na tua vida, receba a glória do Senhor na tua vida. Deus nesta noite está dizendo, não se esqueça de mim, mas tenha experiência
como nós não podemos fazer nada, nós não podemos repreender. Não, eu coloquei aqui que quando nós não temos a experiência, quando aqui está se falando, irmão, você tem que ser dizimista do Senhor. Traga o seu dízimo para a casa do Senhor. Muitos não gostam de ouvir mais isso. O que eu vejo no YouTube de repreensão de homem, não existe mais dízimo, para com isso. Mas é coisas malignas. É maligno. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, se você já leu lá no livro de Malaquias, e eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E muitos dizem assim, se eu chegar na minha casa e colocar a mão assim e falar, Espírito não sai daí. Não sai, irmão. Você pode fazer uma campanha de oração de 1 ano de joelho. Você pode fazer uma campanha de jejum de 1 ano. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir lá no Ceará, fazer o que você quiser, na Aparecida, subir e descer pelas escadas de joelho. Nada vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador quando você é dizimista na casa do Senhor. Se você é dizimista na casa do Senhor, você chega, eu já tive experiência disso, chega com o seu cartão de dízimo no seu celeiro e coloca e diz, Senhor, sou dizimista na tua casa, Senhor. Eu não estou aqui como um fariseu, Senhor, mas o Senhor tem visto a minha situação. Quando passa alguns minutos, alguém chega e bate na minha porta. Irmão, eu senti que Deus ia trazer uma coisinha para o Senhor aqui. Tinha uma comprei 5. Eu vim trazer aqui, eu vim trazer bate o outro, eu vim trazer um feijão. Esses tempos eu estava com vontade de comer um frango assado. E falei para minha esposa, estou com uma vontade de comer um frango assado, meu amor. Ela disse para mim, vamos orar. E nós oramos, irmão. E quando passou, era meio-dia, não tinha nem. Já tinha passado a hora do almoço. O irmão bateu na frente da minha casa e saiu. Mas eu falei, Zildo, eu não veio para almoçar conosco, nós não temos nada. E ela disse, não, chamei. E quando ele entrou com um pacotinho de frango assado das mãos, falou, eu vim trazer para o Senhor, pastor. Eu senti de Deus de trazer para o Senhor. Isso acontece, sabe por quê? Porque somos dizimistas na casa do Senhor. É o Senhor quem repreende o devorador. Ele não fala assim, faça a campanha de oração. Ele não fala assim, convide todos os teus vizinhos, traga na sua casa. E não, a tua experiência tem que ser dizimista na casa do Senhor. Precisamos estar na casa do Senhor para termos experiência com o Senhor. Uma experiência linda da palavra do Senhor. Meu Jesus, já foi o meu tempo, nem o terceiro tópico não foi ainda. Mas vamos, olha que o pastor falar, eu paro, né, irmãos? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, nos conta uma visão que Pedro teve. Pedro era um homem que precisava ter uma experiência com o Senhor. Pedro, ele só gostava dos judeus. Se é judeu, eu gosto de você. Se é judeu, não, você é bem-vindo. Mas quando se tratava de gentil, ele ora. Aí ele estava orando, a Bíblia diz que ele estava orando no terraço dele. E quando ele orou, apareceu um lençol muito grande, cheio de todo animal quadrúpede. E o Senhor falou para ele, mata e come. Não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca, Senhor. Por 3 vezes esse lençol desceu. E quando isso aconteceu, lá embaixo tinha uns homens que vieram chamar ele para ir na casa de Cornélio para levar uma palavra. E o Senhor disse para ele, desce e acompanha esses homens, porque eles são enviados por mim. E quando chegou na casa de Cornélio, a Bíblia diz que quando ele viu, ele sentou, estavam todos os vizinhos, gentios, parentes, tudo. E a Bíblia diz que quando ele abriu a boca, aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu naquele lugar. E ele, numa outra palavra, ele diz assim, olha, eu não pensava que isto era só para os judeus, mas é para todos nós. O que existem de pessoas que precisam ter uma experiência como a de Pedro. Olha, eu não gosto de fulano porque se veste mal. Eu gosto daqueles que se vestem bem, amigo. Olha, eu não gosto de fulano que calça mal. Não, eu não sabe nem se calçar. Eu sento longe dessa pessoa. Olha, aquela pessoa ali é mais negrinha, eu vou sentar longe dela. Tem pessoas que precisam ter experiência com o Senhor para poder abraçar, desde o mais humilde até aquele que tem mais dinheiro. É preciso ter experiência com o Senhor. Pedro discriminava esse tipo de pessoa, mas ele teve uma experiência
com o Espírito Santo. E o Espírito Santo convida você nessa noite para ter uma experiência com Ele. Amém? É preciso, para não esquecer o teu Deus. O terceiro tópico vai ficar para um outro dia, senão vai ficar muito tarde, né, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Para o pastor Ramon tem que dar um pouquinho de mais tempo, né? Ele fala muito, né, irmão? Mas tá bom, é o âmbito do culto, né, irmãos? Mas o Senhor nos usa assim, eu quero pedir perdão para os irmãos que passei um pouquinho. Amém? E Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Deus visitou esse povo nessa noite, né? Não vou falar, mas